Em meio à movimentada zona norte do Rio de Janeiro, existe um lugar que une fé, história e identidade, o bairro da Penha. E localizada no alto de um imponente penhasco, a Igreja da Penha se destaca não apenas como um santuário religioso, mas também como um importante patrimônio cultural e turístico do Rio de Janeiro. Inserida em um bairro repleto de diversidade social, econômica e cultural, ela reflete a essência vibrante da zona norte carioca. A origem desse santuário e do bairro remontam ao ano de 1635, quando o capitão Baltazar de Abreu Cardoso, um fidalgo português e proprietário de terras, foi salvo de uma cobra após clamar por ajuda a Nossa Senhora. E em agradecimento, ele mandou construir uma capela no local, dando início a uma devoção que atravessou séculos. Com o tempo, a capela se transformou em um importante santuário religioso. Em 1819, foi construída a famosa escadaria com 382 degraus, que se tornou rota de peregrinação e ponto turístico. E no século XIX, depois de muitas reformas, a capela adquiriu a aparência que se conhece atualmente. Hoje, a Igreja da Penha vai muito além da fé. Ela representa a memória, cultura e a diversidade do bairro que a cerca, marcado por diferentes realidades sociais e econômicas que convivem e se conectam diariamente. Mas para entender verdadeiramente o bairro, é preciso olhar não só para sua história espiritual, mas também para os elementos que estruturam o bairro no presente. Então, a partir daqui, vamos analisar sua infraestrutura, organização espacial e como esse território se desenvolve em meio à urbanização carioca. Ainda de acordo com o sistema turístico de Mário Beni, o conjunto das relações estruturais é integrado por dois diferentes eixos, o da infraestrutura e o da superestrutura. A infraestrutura engloba os elementos básicos que sustentam a atividade turística, como transporte, saneamento, energia, comunicações e segurança. A superestrutura, por outro lado, refere-se às instituições públicas e privadas que formulam políticas, regulam e promovem o turismo, como secretarias, conselhos e entidades de classe. Esses subsistemas interagem entre si e com o ambiente externo, formando um sistema dinâmico e adaptativo que permite o planejamento e a gestão integrada do turismo. No que diz respeito à sua infraestrutura, a Penha é um dos bairros mais acessíveis da cidade do Rio de Janeiro. Cortada pela icônica Avenida Brasil e atendida por duas estações do BRT Transbrasil, a Lobo Júnior e a Penha 2, ela se conecta com facilidade à Baixada Fluminense e ao centro da cidade. Linhas como a 428L, 551, 431 e 495L garantem essa ligação direta, enquanto o ramal Saracuruna da Supervia conecta o bairro à Estação Central do Brasil. Além disso, a integração entre o Metrô Rio e o BRT pela Estação Vicente de Carvalho amplia ainda mais a mobilidade urbana. No transporte municipal, ao menos 10 linhas de ônibus passam ou finalizam na Penha, como a 312, a 313, a 483 e a 497, ligando o bairro a pontos estratégicos como Candelária, Ipanema e Largo do Machado. E para quem vem de fora, a Penha está a poucos quilômetros de 3 aeroportos: Santos Dumont, a 10 km e 700 metros, Jacarepaguá, a pouco mais de 13 km, e o Galeão, com quase 19 km de distância. No que diz respeito à oferta dos serviços públicos, podemos citar o Complexo Estadual de Saúde da Penha, composto por uma UPA 24 horas, e o Hospital Estadual Getúlio Vargas, referência em especialidades como ortopedia, neurocirurgia e pediatria. O bairro também abriga o 28º Grupamento de Bombeiros Militar, responsável por ações de prevenção, combate a incêndios, salvamentos e socorros públicos. Também está presente a 22ª Delegacia da Polícia, que atende ocorrências da região e integra a estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, importantes equipamentos de segurança pública. A Prefeitura do Rio, em parceria com a Rio Luz, opera o sistema de bondinhos gratuitos que conectam o Largo da Penha à Igreja da Penha, facilitando o acesso para os visitantes. O sistema funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 6 da noite, e também dá acesso à comunidade da Vila Cruzeiro, com paradas em 3 estações. O santuário também recebe uma iluminação decorativa especial operado pelo mesmo consórcio.
O equipamento conecta diferentes pontos da área e oferece uma alternativa para subir a escadaria que tem 365 degraus, especialmente para pessoas com dificuldade de locomoção. Além disso, em 2012, foi inaugurada a Arena de Cro, uma homenagem ao sambista de Cro, que opera como centro cultural administrado conjuntamente pela Prefeitura do Rio e o Observatório de Favelas, atendendo a toda a Zona Norte com programação artística e comunitária. A PEN está contemplada no escopo do programa Reviver Zona Norte, lançado pela Prefeitura em 2025, que visa revitalizar inicialmente a região da Leopoldina com investimentos em habitação, asfaltamento, iluminação, praças, ciclovias e parques lineares. Embora os primeiros investimentos não contemplem diretamente o bairro, há previsão de expansão para toda a Zona Norte. O programa está alinhado ao novo Plano Diretor da cidade, aprovado em 2023, e reforça o papel da Penha como território estratégico para o desenvolvimento urbano e turístico. É relevante citar também o Plano Estratégico do Turismo RJ+10, com vigência até 2032, que reconhece a Penha como parte da região metropolitana, destacando seu valor cultural, religioso e urbano. A proposta do plano é justamente fomentar o turismo de forma regionalizada, valorizando os territórios e suas vocações. E a Penha, com sua história, acessibilidade e equipamentos, é peça-chave nesse mosaico. Com mobilidade ampla, atrativos religiosos e culturais, equipamentos públicos e políticas de revitalização urbana, a Penha se posiciona como um bairro com enorme potencial turístico. No entanto, durante a visita ao local para a elaboração deste documentário, ficou nítido que o fluxo de turistas no bairro ainda é bastante incipiente. Outro ponto importante que pôde se constatar é a inclinação do bairro para o turismo religioso, sendo comum a visita de excursões de fé católica advindas de outros estados. Portanto, a Penha é uma localidade que pulsa fé, história, cultura e acessibilidade, pronta para ser redescoberta sob a luz do planejamento estratégico do turismo carioca e fluminense. Quando se trata do subsistema ecológico da Penha, podemos destacar a APA da Fazendinha, que está atualmente sob a tutela da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima, a SMEC. Esse é um dos principais pontos quando se fala em turismo relacionado à natureza. Há também o Parque Ari Barroso, primeiro parque implementado no subúrbio carioca, que constitui um dos principais centros de recreação da cidade. Contudo, segundo algumas avaliações nos últimos meses, o parque encontra-se em estado de abandono, apresentando problemas como a presença de moradores de rua, falta de cuidado de seus equipamentos e ausência de manutenção geral, o que demonstra um descaso evidente do Estado sobre esse ponto tão importante para a cidade. E, finalizando em referência aos pontos ecológicos, podemos falar sobre a Igreja da Penha, que possui bastantes relevos com mata nativa, que também atrai a demanda pela vista panorâmica. E quando se trata de aspectos de cuidado ambiental, nota-se serem bem fracos, tendo problemas com excesso de lixo nas ruas, problemas de saneamento básico e também os alagamentos que ocorrem com frequência. Sendo assim, um tópico que necessita de muita atenção e de muitas melhorias, já que a falta de cuidado geral afeta tanto os moradores quanto os turistas. O subsistema social apresenta características próprias, marcadas por uma forte identidade cultural e por laços comunitários consolidados ao longo da história. A região é conhecida por sua tradicional religiosidade, destacando-se o Santuário de Nossa Senhora da Penha, que atrai visitantes de diversas partes do país, e especialmente durante a famosa Festa da Penha. Esse evento, além de sua importância espiritual, representa os principais momentos de integração social, movimentando a economia local e fortalecimento do sentimento de pertencimento entre os moradores. Entretanto, o subsistema social da Penha também reflete desafios relacionados à desigualdade social e à carência de políticas públicas voltadas à inclusão e qualificação da população para o turismo. Muitos moradores ainda não se reconhecem como agentes do processo turístico, o que limita o aproveitamento das potencialidades locais. A ausência de programas permanentes de educação patrimonial e de incentivo à economia criativa também restringe o protagonismo da comunidade no planejamento e na gestão das atividades turísticas. Apesar disso, observa-se uma crescente valorização das manifestações culturais e das iniciativas comunitárias na região, projetos sociais, grupos artísticos como o Passinho Carioca e movimentos culturais vêm contribuindo para a preservação das tradições locais e para o fortalecimento da identidade penhense, aspectos essenciais para um turismo sustentável e socialmente incluso. Assim, o subsistema social da Penha revela-se um campo de oportunidade para o desenvolvimento e um turismo que respeite a cultura local, promova a cidadania e gere benefícios reais para a comunidade.
Já na esfera econômica das relações ambientais, ela se revela na forma como o ambiente, o turismo e o comércio se conectam. O Santuário de Nossa Senhora da Penha é o principal motor dessa dinâmica. Atrai milhares de visitantes todos os anos, movimentando o comércio local, o transporte, a alimentação e os pequenos empreendedores. Essa atividade turística e religiosa gera empregos diretos e informais, fortalecendo a economia de base comunitária. Ao mesmo tempo, as áreas verdes e as encostas preservadas valorizam o solo urbano, funcionam como reguladores climáticos e trazem benefícios ambientais que também têm reflexos econômicos. Iniciativas de limpeza, reciclagem e manutenção urbana criam novas oportunidades de renda e estimulam práticas sustentáveis também. Porém, os desafios ainda são grandes. A ocupação desordenada e o descarte irregular de lixo geram custos ambientais e reduzem o potencial turístico do bairro. Na visão do modelo Sturgeon, essa esfera mostra como o crescimento econômico da Penha depende do equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação. O ambiente não é apenas cenário, mas um ativo produtivo e estratégico capaz de sustentar um modelo de economia local mais justo, participativo e sustentável. Na Penha, a esfera cultural das relações ambientais se manifesta na força da fé, na tradição e na arte que moldam a identidade do bairro. O Santuário de Nossa Senhora da Penha é o coração dessa cultura, um símbolo religioso, histórico e ambiental que atrai devotos e visitantes há mais de 3 séculos. A Festa da Penha, suas procissões, feiras e apresentações musicais transformam um espaço urbano em palco de convivência, reforçando a ligação entre o sagrado e o cotidiano. As expressões culturais locais, como o grafite, a música de rua e a culinária popular, refletem a criatividade e a resistência da comunidade, que encontra no ambiente um suporte para sua arte e memória. Cada escadaria, cada mirante e cada praça carregam histórias contadas de geração em geração, compondo um patrimônio imaterial que une religião, natureza e pertencimento. Sob o olhar do modelo Sistur, a cultura da Penha não apenas celebra o ambiente, mas também o protege. É por meio dela que a comunidade preserva seu espaço, reafirma sua identidade e transforma o entorno em um território vivo, onde fé, arte e sustentabilidade caminham juntas. A oferta turística do bairro da Penha é fortemente marcada pelo Santuário de Nossa Senhora da Penha, consolidado como principal atrativo turístico e religioso do bairro. A Basílica funciona como ponto de convergência das motivações dos visitantes, atraindo devotos, curiosos e admiradores da vista panorâmica que o alto do penhasco proporciona. A sua importância transcende a dimensão espiritual, representando também o símbolo histórico, cultural e paisagístico da cidade do Rio de Janeiro. A demanda turística confirma seu papel central, evidenciando o potencial do turismo religioso como vetor de valorização cultural e fortalecimento da identidade local. As festividades realizadas ao longo do mês de outubro, especialmente a Festa da Penha, reforçam essa atratividade. No dia 19 de outubro de 2025, a celebração contou com apresentações de escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro, como Portela, Mocidade e Imperatriz Leopoldinense, compondo assim a 390ª edição dos festejos religiosos da Basílica. Complementando a produção turística, destaca-se ainda o Parque Xangai. O parque ocupa 17.237 metros quadrados, possui 28 atrações, 7 salões de festas e recebe semanalmente cerca de 6.000 visitantes, em sua maioria famílias provenientes da própria região. A sua presença desempenha um papel estratégico, porque ele atrai a demanda que está de saída das festividades da igreja, aumentando assim a permanência dos visitantes no bairro e estimulando o consumo local. O sistema de consumo, segundo Mário Beni, corresponde ao comportamento e às motivações dos visitantes, refletindo como eles vivenciam e consomem os produtos turísticos de determinado destino. Na Penha, entender esse sistema é essencial para revelar quem são os visitantes da igreja, o que os motiva a ir até lá e como eles se relacionam com o espaço. Durante a pesquisa de demanda, aplicada através de uma pesquisa de campo realizada pelo nosso grupo, foi possível observar que a maioria dos frequentadores já conheciam o local. Cerca de 3 em cada 4 visitantes não estavam ali pela primeira vez, um indicativo da fidelidade e do vínculo emocional que a igreja estabelece com o público. Essa constância reforça o papel da fé e
e da tradição como motores do fluxo turístico no bairro. Quando perguntados sobre o motivo principal da visita, quase metade dos entrevistados mencionou a fé e a devoção religiosa, enquanto uma parte significativa declarou buscar momentos de lazer, passeio ou curiosidade cultural. Esse equilíbrio mostra que, embora a motivação espiritual predomine, o atrativo também desperta interesse como espaço de convivência, lazer e patrimônio histórico. O perfil de visitação indica um comportamento fortemente familiar e comunitário. Mais da metade do público visita o local acompanhado da família, e uma parcela menor o faz com amigos ou em grupos religiosos organizados. Isso demonstra que o turismo na Penha valoriza o encontro e o compartilhamento de experiências, o que reforça seu caráter social e afetivo. Em relação à origem dos visitantes, a grande maioria vem da própria capital, seguido de moradores da Baixada Fluminense e um número menor de turistas de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Pará. Esses dados confirmam que a Penha exerce um alcance regional expressivo, recebendo visitantes de diferentes partes do país, mesmo sem uma estratégia formal de promoção turística. A faixa etária predominante está entre 18 e 29 anos, revelando um público jovem que participa ativamente das celebrações e que reforça a renovação da devoção. Já o perfil socioeconômico indica que a maioria possui renda de até 3 salários mínimos e atua em ocupações formais, informais ou autônomas, o que evidencia um turismo de caráter popular, acessível e comunitário. Um outro ponto importante é a forma de acesso. Muitos visitantes chegam a pé ou por transporte público, o que reflete a proximidade geográfica e o enraizamento local da devoção. O uso reduzido de meios de transporte turísticos, como vans ou ônibus fretados, mostra que ainda há um baixo nível de organização formal das visitas, o que limita o desenvolvimento de pacotes e roteiros estruturados. Quanto à permanência, a pesquisa revelou que a grande maioria não se hospeda na região. Quase 9 em cada 10 visitantes moram próximos ou retornam no mesmo dia. Já em relação ao consumo, o comportamento se concentra em itens básicos, como alimentação, lembranças e artigos religiosos. Mais de 2/3 dos visitantes afirmaram comprar algo, mas o consumo é realizado em sua maioria dentro do pátio da própria igreja, o que reduz o impacto econômico direto sobre o comércio local. Outro aspecto relevante é a ausência de produtos turísticos formais, o que limita a diversificação do consumo e a criação de uma identidade turística própria do bairro. Apesar de todas essas limitações, a avaliação da experiência foi extremamente positiva. A maioria dos visitantes atribui nota máxima de satisfação, elogiando o acolhimento e a atmosfera espiritual do espaço. As sugestões mais recorrentes giram em torno de melhorias no entorno urbano, como reforço no policiamento, modernização dos bondinhos, melhor acesso para transporte por aplicativo, conectividade digital e criação de um espaço coberto longe do tempo para eventos religiosos e comunitários. Contudo, apesar desse enorme potencial, a Penha ainda apresenta limitações estruturais na oferta de serviços turísticos complementares. A pesquisa de demanda indicou que a maioria dos visitantes que necessitam de pernoite optam por se hospedar em bairros adjacentes, como Del Castilho ou regiões centrais do Rio de Janeiro, evidenciando assim uma insuficiência de meios de hospedagens locais. Em contrapartida, o bairro apresenta um setor de restauração dinâmico e eficiente, concentrado em áreas próximas à igreja, como por exemplo a Rua dos Romeiros, onde se tem uma enorme concentração de bares e lanchonetes. Além disso, o bairro conta com diversos restaurantes tradicionais, como por exemplo o restaurante Chororó, conhecido pelo ambiente boêmio, música ao vivo e gastronomia local. No bairro da Penha, a distribuição ainda é parcialmente articulada. A divulgação turística concentra-se nas ações da própria igreja, especialmente durante as festividades da Penha. E não há uma estratégia contínua e articulada com o governo do estado que promova o bairro como destino turístico religioso e cultural ao longo do ano. Outro fator limitante
é que as festividades ocorrem majoritariamente aos domingos, quando o comércio local está fechado. Consequentemente, a renda proveniente de alimentação, lembranças e artigos religiosos é concentrada na própria igreja, restringindo o aproveitamento econômico do fluxo turístico pelo bairro. Portanto, o sistema de distribuição apresenta uma estrutura incipiente, sustentada pelo atrativo religioso central, mas sem uma rede de suporte que amplie a permanência, o consumo e a circulação de benefícios no território. Já tá filmando. Vai! Vai, faz uma pose que eu vou tirar foto, vai. O celular tá mexendo. É isso, gente.